terça-feira. Então, conforme eu falei no grupo de WhatsApp, eu vou estar começando 10 minutinhos mais cedo para estar resolvendo questões da prova multi e questões que eventualmente podem estar parecidas na prova bimestral de vocês. Então, eu vou avançar o nosso slide, porque eu coloquei as questões lá no final do slide para que vocês pudessem acompanhar sem nenhuma dúvida, sem nenhum problema. Então, olha, questões a serem resolvidas para fixação do conteúdo. Então, eu vou começar da questão número 1. Peço desculpas pelo tamanho aí da fonte da letra, mas eu acredito que não haverá problema, porque eu quis colocar a questão inteira em uma única página, para que vocês possam estar analisando ela de uma maneira como um todo. Eu vou pegar um papel aqui para mim, porque eu gosto de estar fazendo o raciocínio. Então, vamos lá. Questão número 1. Então, vamos ver o que a questão traz para nós. Então, essa questão, ela pode estar na prova multidisciplinar ou pode estar na sua prova bimestral. Então, acompanhe aqui o meu raciocínio, porque o raciocínio que eu vou fazer servirá para vocês, servirá para as outras questões. Então, vamos ver. João adquiriu um televisor fabricado pela empresa XX. Então, João comprou um televisor que foi fabricado pela empresa XX, na loja YY. Então, anotem lá. João, né, comprou a TV da marca, da marca XX, e na loja YY. Ao efetuar a ligação do televisor de forma correta, então vejam que o exercício faz questão de trazer para a gente de que o consumidor ele não concorreu para nada, ele ligou o televisor da forma correta. Então, ao efetuar a ligação do televisor da forma correta e nos termos indicados pelo fabricante, o aparelho teve uma explosão decorrente de defeito de fabricação, causando lesões em João e em seus 2 amigos que estavam juntos. Diante dessa proposição, analise as afirmativas abaixo. Então, vejam que nós estamos diante de uma questão que conta uma historinha para a gente. Conta que João adquiriu um produto, que é um televisor, da marca XX, na loja Y, e que ao ligar da forma correta a televisão, essa veio a explodir e diz que causou lesões em João e em seus 2 amigos. Então, a gente acabou de ter a aula há 2 aulas atrás, sobre defeito dos produtos. Então, defeito é aquela situação mais gravosa que extrapola a questão do produto e atinge a pessoa física do consumidor. Então, nessa historinha, nós estamos diante de defeito do produto. E o defeito do produto, se vocês pegarem as suas anotações aí para darem uma olhada, o defeito do produto e do serviço, eles vão estar no artigo 12 ao artigo de mais expresso, é o 12, que é o de produto, e o 14, que é o de serviço. Então, na verdade, para analisar essa questão, nós temos que estar olhando o artigo 12, que fala do fabricante, e não podemos esquecer do artigo 13, que fala do comerciante. Então, assim, eu já estou dando essa dica antes da gente ir até ali para as proposições, por quê? Quando a gente vai estar trabalhando um tipo de exercício como esse, é melhor a gente se situar, é melhor a gente entender onde que está isso no código, do que é que o exercício está tratando. Então, vejam, no artigo 12, ele diz assim, fabricante, produtor, construtor, nacional, estrangeiro, importador, respondem independentemente de culpa, pelas reparações dos danos. E depois, no parágrafo 1º, ele explica o que é produto defeituoso, certo? Coloca ali o inciso 1, o 2, o 3, fala lá do parágrafo 2º, parágrafo 3º, e no artigo 13, ele fala que o comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior quando o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados,
quando o produto fornecido sem identificação do fabricante e não conservar adequadamente. Então, são essas as informações que a gente precisa ter, que você, como aluno, devia já ter pensado, poxa, o problema está falando de defeito, então defeito é uma coisa gravosa. Ó. No enunciado está falando que causou lesões em João e em seus 2 amigos. Então, por certo que essa questão está tratando do artigo 12 e do artigo 13. Vamos ver as proposições, o que é que está dizendo ali? Inciso 1, ó, olha ali, ó. A loja YY, veja, então está falando do comerciante, que vendeu o televisor, é solidariamente responsável pelo fabricante, pelos danos causados às vítimas, por se considerar a responsabilidade de fato do produto. Então, pera lá, nós precisamos olhar o artigo 13, está dizendo, o comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior, quando? Veja, o código traz as questões. O comerciante ele só vai ser responsabilizado por um defeito de um produto quando ocorrer aquelas situações ali do inciso 1, do inciso 2 e do inciso 3. Inciso 1, o fabricante não puder ser responsabilizado, aliás, ser identificado. O inciso 2, que ainda que o produto você identifique que foi comprado naquele comerciante, não ficou de forma clara quem fabricou, ou o inciso 3, que não foi conservado de forma adequada. Então, vejam que o artigo 13 e seus incisos, a gente não consegue enquadrar aqui na proposição número 1. Então, na proposição do inciso 1, ela com certeza ela é falsa. Por que ela é falsa? Porque nesse caso a gente não consegue enquadrar aqui esse contexto no artigo 13. Vamos olhar para o inciso 2. O fabricante X responde pelos danos causados aos consumidores, independentemente da existência de culpa. Caput do artigo 12. Então, o inciso 2 é verdadeiro. Eu sei que vocês já devem estar pensando assim, professor, vamos lá no gabarito olhar se tem essa resposta correta. Conselho de um bobo. Deixem para fazer essa questão de olhar o gabarito no final, entendeu? No final. Primeiro vá no seu raciocínio, desenvolva aquilo que a gente vem conversando, que fica melhor para vocês. Inciso 3, vamos analisar? Para efeitos de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, no caso descrito no enunciado acima, são considerados consumidores, além do adquirente do produto, todas as vítimas do evento. Vamos ver o que está falando aqui no artigo 17, ó, porque isso aí machucou mais pessoas, então a gente tem que tratar aqui dentro da questão do vício não, né? Do defeito do produto ou defeito do serviço, artigos 12 e artigo 17. Olha o que fala o artigo 17. Para efeitos dessa seção, equiparam-se a consumidores todas as vítimas do evento. Então, o inciso 3 é verdadeiro. Então, veja que o 3 é verdadeiro. Vamos olhar o que fala o inciso 4. O professor já dava para responder. Calme o coração de vocês, vamos ver aí, vai que a questão tem um erro de gabarito, né? Inciso 4. A responsabilidade discutida na proposição decorre de vício do produto. Olha, quando você lesse até aqui, você já devia levantar suas orelhas, porque vício é aquela situação menos gravosa que não atinge a integridade física nem psicológica do consumidor. E ali no enunciado está dizendo que causou lesões ao consumidor, mas vamos seguir nossa leitura. Aplicando-se os dispostos nos artigos 18 e seguintes, vejam, se você estiver com o código em mãos, se você olhar com o artigo 18, ó, se você só olhar o que está escrito na seção de cima, está escrito assim, ó, seção 3, da responsabilidade por vício do produto ou do serviço. Nós estamos diante de um caso de defeito, então não dá para ser vício. E cuida de defeitos inerentes ao próprio produto. Então, infelizmente, o inciso 4 ali, ele até está correto, mas não para essa questão, concordam? Ele traz ali o enunciado como sendo o artigo 18, mas a questão está tratando de defeito. Então, são corretos o inciso 2 e o inciso 3. Vamos ver se tem essa letra ali no gabarito? Tem, ó. É correto que se afirma em inciso 2 e inciso 3, letra A. Então, sinceramente, eu gostaria muito que vocês, depois, para quem não ouviu a minha explicação desde o começo, assistam essa aula novamente, que eu estou resolvendo essas questões que vocês vão ter que entregar, postar lá no Moodle para mim, como o trabalho do segundo bimestre, e são questões da prova multidisciplinar ou
questões da nossa prova bimestral. Querem fazer mais uma? Sim ou não? Ou, né, faltam 1 minutinho para 19 horas, a gente precisa começar o conteúdo. Ou querem fazer mais uma questão? Vamos fazer mais uma, né? Isso aqui é de interesse de todos. De qualquer forma, vocês são espertos, né? Tá ficando gravado, né? Então, vamos lá. Depois, Juliana, tudo que você disser poderá ser usado contra você. Os meus alunos, né? Aluno de direito, né? Aliás, de professor de direito. Questão, ela tá sem número, ó, mas é a questão que eu vou chamar de questão número 2. E foi uma correria ontem para eu pôr isso aqui no slide, mas não importa. O que importa é a discussão do conteúdo. Vamos lá. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica não se aplica às relações entre. Então, vejam. Então, nós vamos estar pensando em relações que não formam aquela relação de consumo. Vocês estão lembrados do que é uma relação de consumo? Não, Juliana, a gente já esqueceu. Por isso que eu estou resolvendo questões aqui. Vamos voltar um pouquinho, ó. Artigo 2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire produtos ou serviço como destinatário final. Então, esse é o conceito de consumidor. Se você abrir o código, anota aí na sua questão. Artigo 2º, conceito de consumidor. Vamos olhar qual é o conceito de fornecedor? Artigo 3º, gente, ó. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonificados. Juliana, eu não sei o que é entes despersonificados. Isso aqui é uma figura dentro do direito. É o inventário, a massa falida, são figuras que existem, mas não têm personalidade jurídica própria. Existe porque a lei determina. Que desenvolvam atividades de produção, montagem, circulação, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição, comercialização de produtos ou prestação de serviços. Veja, isso aí está no código. Não dá para chorar, você vai estar com o código aí na sua frente. Vamos para as proposições? Letra A. A entidade de previdência privada e seus participantes. Ai, professor, eu ainda não sei o que é entidade de previdência privada. O que é uma entidade de previdência privada? Veja que o enunciado está pedindo para você encontrar o que não é relação de consumo. Então, veja, a entidade de previdência privada é aquela previdência que você contrata em um banco, por exemplo, né? Uma previdência para poder complementar a sua renda lá quando você se aposentar. Veja, se você é consumidor, entendeu? Gente, só um minutinho. Só um minutinho que eu pedi para alguém atender o interfone. Então, vejam, nessa relação de consumo, nós temos que enquadrar o artigo 2º e o artigo 3º. Então, previdência privada é aquele ente, aquela empresa que presta um serviço para você, que presta um serviço para mim, que vai complementar a sua renda quando você se aposentar. Vejam, na questão do banco, de uma previdência privada, aplica-se sim o Código de Defesa do Consumidor, porque você se encaixa como consumidor e a previdência privada se encaixa como fornecedor, não há problema nenhum. Nós não aplicaríamos o Código de Defesa do Consumidor se fosse o regime geral da Previdência Social, né? O antigo INAMPS ou INSS. Por quê? Porque, nesse caso, é direito administrativo, é direito previdenciário, é uma outra situação, não dá para a gente aplicar aqui a relação de consumo. Mas na entidade de previdência privada e seus participantes, a gente consegue aplicar sim, então não dá para marcar essa questão como sendo a correta do enunciado. Letra B. A instituição financeira e seus clientes. Vejam, eu acabei de falar da previdência privada em sendo de um banco privado, pensando nessa linha de raciocínio. Então, se eu acabei de dizer que a gente aplica o Código de Defesa do Consumidor pensando em uma entidade de previdência privada, evidentemente, a gente também vai aplicar uma instituição financeira. Então, a letra B também não dá para marcar. Você vai dizer, professor, mas eu anotei que o juiz não pode aplicar de ofício o CDC nas questões bancárias. Uma coisa é aplicar de ofício, outra coisa é você aplicar o CDC nessa relação. Então, aplicar nós vamos sim, apenas nós não vamos aplicar de forma de ofício. Letra C.
comprador de veículo e a concessionária. Gente, alguém tem dúvida que isso é uma relação de consumo? Estritamente. Deixa eu ler a letra E primeiro, depois eu leio a letra D, porque eu já estou vendo que a letra D deve ser a correta. Entre o aluno e a UNFCV, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor? Claro que aplica-se. Então, não dá para marcar como correta. A questão está pedindo para você marcar a incorreta. E a letra D, até porque estou imaginando que talvez seja correta, o comprador e o vendedor proprietário de um único imóvel que lhe serve de residência. Então, eu vendendo aqui o apartamento que eu moro para vocês, dá para aplicar o Código de Defesa do Consumidor? Não dá, né? Por quê? Porque eu não sou imobiliária, eu não sou construtora, eu não sou nada disso, eu estou vendendo meu único imóvel. O enunciado pede para você marcar a questão que não se aplica à relação de consumo. Então, na questão número 2, nós vamos considerar como correta para a questão, né, a letra D. Então, como são 19,5, eu vou parar na solução dessa segunda questão e vamos começar o conteúdo da aula, pode ser? E daí depois, se der tempo nessa aula de hoje, a gente resolve mais algumas questões, senão na próxima aula a gente vai resolvendo questões, concorda? Tá gravadinho aqui a minha explicação, então, para quem começou a aula às 19 horas, não há prejuízo nenhum, que é só assistir aí o comecinho da aula, e se tiver qualquer dúvida, pode mandar para mim por WhatsApp, por quais canais quiser, que eu respondo você, combinado? Então, voltando a jato aqui, nossa aula de hoje, boa noite aos que entraram na sequência, né? Estou chamando aqui, seguindo a nossa ementa, é a aula número 8, oferta no Código de Defesa do Consumidor, no CDC. Não sei nem porque eu pus meu CDC para lá, porque eu gosto de ficar com ele na minha mão, para você ver que realmente a gente vai aqui trabalhando a legislação com vocês. Então, a título introdutório, né, a comparação entre oferta disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor e a proposta no Código Civil faz-se necessária. Então, vamos ver o que está fazendo aqui, o que está explicando. Então, não há que se confundir um instituto, basicamente, com outro por 3 motivos. Como assim, Juliana? Como você está falando? No direito civil, nós temos aquele direito que a gente chama de direito rígido, né? Aquele direito que tem um monte de formalidades. Já o direito do consumidor, nós queremos fazer a sua proteção, a proteção das relações de consumo. Então, é um direito que já por si só, lembra, é uma lei principiológica, então por si só ele já traz alguns princípios, algumas coisas que seu direito já fica automaticamente resguardado. Então, vamos ver, ó, a vinculação do fornecedor presente na oferta, regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor, inexiste no Código de Defesa do Consumidor. Então, só para você ter ciência que essa vinculação que o CDC faz com relação ao fornecedor em uma relação de consumo, se fosse uma relação civil ou cível, da maneira como você queira pronunciar, não existe essa vinculação dessa forma, porque ali a gente vai aplicar o direito contratual, nós vamos aplicar o próprio direito civil e uma série de outras regras que têm aplicações específicas e requisitos próprios. Então, nesse sentido, nós consumidores podemos nos sentir um pouco mais protegidos com relação ao Código Civil, ao CDC do que ao Código Civil, né? Um impreterimento do outro. Então, olha só o que eu anotei ali, ó. Impossibilidade de revogação da oferta nas relações de consumo. Eu gostaria que você anotasse assim, ó. Todas as vezes que o fornecedor fizer uma oferta, ele não consegue revogar. Aí você vai dizer, Juliana, é mentira, porque eu já fui no mercado em que eu levei o folhetinho dizendo lá que tinha uma oferta e o gerente e o caixa falou que essa oferta ela foi publicada de maneira equivocada. Então, calma, que até o final da aula eu vou conseguir elucidar essa questão que eu estou levantando aqui no início da nossa conversa. Belezinha? Me lembrem isso aqui antes de eu encerrar a aula. Público-alvo protegido pelo CDC. Algum dos presentes tem dúvidas que o código quer nos proteger? Não, eu não tenho dúvida nenhuma, e para isso que existe a legislação do consumidor. Vamos ver o que diz essa charge. Gosto bastante de charge, gente. Poderia cair lá na prova multidisciplinar ou na prova bimestral para vocês. Deixa eu ver quem é ali que está falando. Eu consertei esse país. Alô, Procon? Olha,
né, sem ideologia partidária, até porque, né, não sou filiado a nenhum partido, mas ali dá essa impressão que está se falando de um ex-presidente, né? Com certeza essa charge ela é antiga, né? E está fazendo uma brincadeira, né? Dizendo ali, penso eu, que está se referindo ali ao nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o telespectador ali, o consumidor, está pensando, alô, Procon, esse cara não consertou o país nem. Então, veja, é uma charge. Eu gosto bastante, o Enem tem trabalhado charge nesse sentido, evidentemente que essa é uma charge fraquinha, simplinha, mas só para trazer um pouquinho aqui de alegria, de leveza na nossa aula. Olha que tem mais uma, vamos ver essa? Aí, o carro que você me vendeu não anda. E do outro lado, o cara está dizendo, foi o que eu lhe disse, carro de garagem. Então, olha que essa charge ela é um pouco mais maldosa, né? E tipo assim, né? Quem como consumidor já não caiu num problema aí, numa situação com o fornecedor. Então, assim, olhem bem para essa charge. Eu estou dizendo que eu gosto, eu acho bem interessante, eu acho que traz leveza aqui no tratamento da matéria. Mas, se não gostarem, não tem problema, mas olhem e analisem. Olha, mais uma. O doutor pode me atender agora? Depende. É convênio ou particular? Que coisa, hein? Quando o médico faz o juramento dele lá, o juramento de Sócrates, se eu não me engano, né? Ele diz que ele vai proteger vidas, vai procurar a cura, vai fazer uma série de coisas. E na prática, nós sabemos que a coisa não é bem assim, né? Tem a questão do convênio, tem a questão de ser particular. Então, é mais uma charge que chama aqui a reflexão. Então, o artigo que hoje nós vamos trabalhar, você vai dizer, Juliana, mas você pulou alguns artigos. Do artigo 26 e o artigo 27, a gente conversou de forma indireta que é aqueles artigos que tratam dos prazos de reclamação, né, dos prazos legais lá de 30 dias para bens não duráveis e 90 dias para bens duráveis. Se depois vocês sentirem a necessidade, a gente volta e faz a leitura desses artigos. A questão do artigo 28, ele trata da desconsideração da personalidade jurídica. Então, eu vou explicar de maneira objetiva e simplória, porque como o nosso curso é o curso de ADM, Administração, possivelmente você não vai ter que aplicar esse artigo 28 na sua prática, porque isso aqui é mais uma questão processual. Então, o que o artigo 28, que é antes do 30, né, tá trazendo como direito para o consumidor, é que ele abre o leque de situações em que todas as vezes em que o consumidor foi lesado, como assim? Eu comprei uma lâmpada, uma luminária de uma pessoa jurídica, e quando essa pessoa jurídica, quando esse CNPJ for subterfúgio para prejudicar o consumidor, para não... para atrasar o seu recebimento, a sua indenização, ou qualquer outra coisa contrária ao consumidor, sendo relação de consumo, nós vamos desconsiderar a pessoa jurídica e nós vamos atrás dos sócios. É isso que quer dizer, por isso até que eu não coloquei num slide próprio, porque isso aqui é uma matéria que diz respeito um pouco mais à questão processual e menos à questão do direito propriamente dito aqui do consumidor, né? Mas estando ciente vocês que, em sendo o CNPJ um problema, um empecilho, né, para você não receber a sua indenização aí que o juiz te deu, ou qualquer outra coisa nesse sentido, o Código de Defesa do Consumidor entende que nós vamos desfazer, nós vamos tirar aqui a pessoa jurídica e nós vamos atrás de bens ou dos sócios. Era isso que eu queria falar. O artigo 29 fala assim, ó, para fins desse capítulo e do seguinte, equiparam-se a consumidores todas as pessoas determinadas ou não, expostas às práticas nele previstas. Esse artigo, ele diz que, lembra daquela questão da Sanepar aqui em Maringá? Todo mundo que comprovou ser residente na cidade em um determinado bairro em que faltou água foi considerado consumidor. Então, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos colocando toda a população, nós estamos colocando todos os consumidores, determináveis ou não, em uma mesma classe. Só não teve direito a receber a indenização aqueles consumidores, aqueles bairros que, eventualmente, não faltaram água. Então, o artigo 28 e o artigo 29, eu não tratei no slide próprio, porque é uma questão um pouco mais processual e diz um pouquinho menos respeito
a vocês que são do curso de administração, mas de qualquer forma já aproveitei e comentei. Chegando aqui ao título da aula, que é o artigo 30, né, que vai falar da informação. Vamos ver o que o artigo está dizendo? Olha, o legislador fez questão de começar o artigo com a palavrinha toda, ele não excluiu nenhuma. Toda informação ou publicidade, então já vou parar aqui, já vou falar mais um pouquinho, vejam que o legislador está juntando informação e publicidade, ele não quer nem saber de que linhagem é isso aqui. Toda informação e publicidade suficientemente precisa, então eu tenho que ter conseguido entender qual é essa oferta, do que é que o fornecedor aí está tentando me vender, está tentando me persuadir, né? Veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados. Gente, o nosso código é de 1990. Código principiológico. Veja, nós não tínhamos internet no Brasil em 1990. Eu estou em 2020, dia 9/6/2020, fazendo uma leitura de um código que foi pensado entre os anos de 1988 e 1990, e o artigo está atualizadíssimo. Vejam, qualquer meio, hoje nós temos a internet, nós temos 1000 canais aí dentro, pela própria internet, nós temos outdoor, nós temos jornal escrito um pouquinho menos, mas também tem. Então, assim, nós temos inúmeros canais. Olha ali o que eu coloquei em vermelho, obriga o fornecedor a a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Então, gostaria muito que vocês fizessem a anotação desse artigo no seu caderno, aí naqueles seus rascunhos. Se você não conseguir fazer, então faça o lembrete. Olha, o Juliano está falando do artigo 30, e o artigo 30, ele trata da oferta. Se tiver uma questão na minha vida, no meu cotidiano, no meu dia a dia, na prova multi ou na prova bimestral, que esteja falando de oferta, eu preciso pegar o artigo 30 e seguintes. Vamos ver o que eu coloquei aqui para vocês na sequência. Olha, eu trago o conceito de oferta. Oferta é sinônimo de marketing. Significa todos os métodos, técnicas, instrumentos que aproximam o consumidor a produtos ou serviços colocados à sua disposição no mercado, né? No mercado, ou nos mercados, né? Pelos fornecedores. Então, falta um Szinho ali, corrijam no seu caderno. Isso aí é um conceito, acredito que seja difícil isso estar voltando na prova multi ou na prova bimestral, mas de qualquer maneira, fiz questão de colocar aqui para que fique registrado essa questão do marketing. De que forma que a oferta poderá se manifestar? Então, vamos lá. A oferta poderá manifestar-se de duas formas. Oferta determinada. O que é uma oferta determinada? É aquela que pode ser dirigida a uma única pessoa, chamando a sua atenção individual ou a várias pessoas, facilmente identificadas em uma relação de consumo base. Exemplo, todos os portadores de cartão de crédito. Não tem aquelas promoções? Eu vivo recebendo aqui no meu Facebook, olha, você que é portador de cartão Visa, tem não sei quantos por cento de desconto se comprar, sei lá, na loja X. Então, é uma oferta determinada, só vai poder ter aquele desconto as pessoas que possuem o cartão Visa. Tá vendo? Você não tem o cartão Visa, não vai ter o desconto. Oferta indeterminada é aquela oferta feita ao público e o seu traço característico é a indeterminação de destinatários. Então, eu vou dizer, olha, todo mundo aí que tem cartão de crédito pode estar comprando com 20% de desconto. Então, veja que eu coloquei todo mundo que tem cartão no mesmo balaio. Características dessa oferta no Código de Defesa do Consumidor. Então, quais são essas características? Vamos lá, abrange toda a informação ou publicidade. Isso aí estava no caput do artigo, não tem nada de novo, bem tranquilo até aqui. Ali eu devia ter posto em travessão, né? 1, 2, 3. É que eu gosto tanto de escrever, né? Estou sem quadro agora. Obriga o fornecedor aqui a fizer veicular ou dela se utilizar. Então, veja que o Código de Defesa do Consumidor amarrou bem essa questão. Não importa se não fui eu que fiz a oferta, mas eu estou me
estou me valendo dela. Você veio até aqui o meu estabelecimento para comprar. Chegou aqui, eu falei assim para você, não fui eu que fiz a oferta, mas já que você está aqui, eu vou vender para você pelo valor ali que foi ofertado. Então, o Código de Defesa do Consumidor, nesse sentido, ele tentou ser amplo e colocou todo mundo aqui para se vincular a essa oferta. E ali a terceira posição que eu estou colocando para vocês, integra o contrato que vier a ser celebrado. Qual o prazo da oferta? Boa pergunta, Jean. Qual o prazo da oferta? Vamos pensar uma coisa? Vamos pensar uma coisa? Eu posso deixar uma oferta válida por prazo indeterminado? Opa, deixa eu voltar, senão vocês ficam olhando a figurinha. Eu não posso deixar uma oferta, não por prazo indeterminado, o resto da vida? Não, né? Normal, no marketing, não. Então, justamente, é importante a delimitação pelo fornecedor por qual prazo que essa oferta vai estar vigente. Por quê? Porque se ele não determinar o prazo, ele vai estar se vinculando. Então, eu vou lá e publico, olha, estou vendendo, estou vendendo caixa de Omo. Estou falando Omo porque fui no mercado hoje comprar, achei caro para Lidl, né? Tudo 18, 19 reais, outro troço caro. Digamos que eu esteja fazendo uma oferta dizendo assim, estou vendendo caixa de Omo de 2 quilos por 12 reais. E eu não coloco o prazo. Se eu não colocar o prazo, todas as vezes que você chegar com o folhetinho ou com a mensagem publicitária dizendo isso, eu vou ter que vender para você por 12 reais. Então, veja, fornecedor não é tonto, gente. O que o fornecedor coloca? Vendo caixa de Omo a 12 reais, ou eu coloco a data, né? Hoje é dia 9 até o dia 15, até o dia 16, ou eu coloco, ao golpe do direito e do marketing, enquanto durarem os meus estoques. Aqui eu quero fazer uma observação. Quando a gente fala enquanto durar os estoques, vejam, se o fornecedor está se propondo a fazer uma oferta, ou seja, uma promoção, ele obrigatoriamente tem que ter um estoque condizente com a promoção. Não entendi, Juliana. Então, vamos lá. Digamos que eu sou um supermercado que eu venda por dia 10 caixas de Omo, 10 caixas de Omo. E agora eu estou querendo fazer uma oferta, eu quero vender mais. Então, a caixa de Omo custa 18, se eu abaixar para 12, vai chover consumidor aqui na minha loja para comprar o Omo, concorda? E daí eu vou me vincular? Não, então o que eu faço? Então, isso tem que ter uma fiscalização por parte dos órgãos públicos, mais especificamente pensando aqui em PROCON. Então, se eu vou fazer uma oferta, né, com preço tão bom, eu tenho que ter mais do que 10 caixas de Omo, por quê? 10 caixas eu vendo normal, né? Não preciso fazer oferta, vendo 10 caixas a 18 reais. Então, quando eu estou colocando 12 reais, eu estou causando no consumidor uma vontade de comprar esse Omo mais barato. E o que o consumidor faz? Vai até o seu estabelecimento. Então, isso aí a gente vai estudar, acredito que na próxima aula, isso aqui vai entrar na publicidade, a questão da publicidade abusiva ou enganosa. Mas aqui na questão da oferta, eu já trabalho essa situação de que a oferta vincula o fornecedor. O Jean perguntou por qual prazo. É bom ele especificar qual o prazo, porque se ele não especificar o prazo, todas as vezes que eu apresentar para ele o folhetim dizendo que a caixa de Omo é 12 reais, ele tem que vender para mim. Estão vendo onde é que mora o perigo? Olha o que eu coloco aí para vocês. Olha que, veja, eu não produzi nada no Canvas, tá? Isso aí eu peguei tudo da internet. Oferta imperdível. Chip Vivo é R$1 com aparelho. O que quer dizer que essa... O que dá a entender dessa oferta, gente? Vamos? Falei lá passada que eu ia pegar a musiquinha do telemarketing, né? Enquanto vocês não respondessem, eu ia colocar aqui para vocês. Dá isso mesmo, William. Parabéns, Jean, isso mesmo. Dá a impressão que o celular vai custar... Aí, Carolina, isso mesmo. Dá a impressão que vai custar o celular R$1. Você já pensou? E será que é isso que a Vivo queria fazer? Acredito que não era. Mas leia o caput do artigo 3º, toda oferta ou publicidade devidamente precisa vai fazer o quê? Vai veicular, vai vincular o fornecedor. Se isso aqui fosse mantido, a Vivo teria que vender o celular
a R$ 1. Juliano, mas espera lá. Quer dizer que, então, quando o fornecedor publicar uma oferta que tenha problema, eu vou ter que cumprir essa oferta? Então, espera lá, deixa eu ver se eu trouxe mais coisa aqui para vocês. Daí eu explico essa questão. Olha esse aí. Suco de laranja do bem, 1 litro, R$ 7,49. Segunda unidade, se você comprar 2 litros, R$ 3,74. Daí, olha o que está escrito ali pequenininho. Levando 2 unidades, cada uma sai por R$ 5,61. Tá certo ou tá errado isso? Estão fazendo a conta, né? Então, vamos fazendo a conta aí. Olha essa outra aqui, Black Friday, né? TV 32 polegadas por 12 vezes de R$ 69,90. Tá barato? Não sei, professor. Eu que não sei. Eu faço o print aí, espera lá que eu vou explicar, sei sim. Eu faço o print aqui da tela do CNJ que diz assim, ó, divulgou, tem que cumprir. E ele faz ali o comentário do artigo 30 que nós acabamos de ler. Então, antes de ir para o artigo 31, eu preciso elucidar essas questões, né? Então, o que acontece? Como é que o que a legislação vai trazer, como é que vai funcionar essa questão de que se eu publicar uma oferta por um valor muito baixo, eu sou obrigado a cumprir. Então, vamos lá. Esse entendimento, se você ler o Código de Defesa do Consumidor de cabo a rabo, você não vai achar nenhum artigo dizendo assim para você, dizendo, olha, nós vamos entender que se o fornecedor fizer uma oferta de um celular, por exemplo, por R$ 1, ele não vai ser obrigado a entregar. Ué, por que não, Juliano? Sendo que o artigo caput 30 diz que toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos ou serviços, obriga o fornecedor. Gente, os tribunais, o judiciário, eles abrem uma exceção quando o preço publicado é considerado preço vil. O que é preço vil? É um preço muito abaixo daquilo que é possível se praticar. Então, eu não separei aqui para vocês, para não tumultuar sua cabeça, mas lá no curso de Direito eu acabo separando decisões, entendeu? Para demonstrar o que é um preço vil. Então, eu vou explicar algumas delas. No Rio Grande do Sul, o Walmart, há 4, 5 anos atrás, publicou a venda de aparelho ar-condicionado split por R$ 49,90. E um monte de gente chegou lá com folhetinho, entraram na justiça e exigiram o cumprimento da oferta. Eles perderam. Juliano, mas você diz que o caput diz que a oferta vincula o fornecedor. Então, gente, vincula o fornecedor, sim, desde que o preço não seja um preço absurdo. Então, R$ 49,90 não existe aparelho de ar-condicionado nem vindo da China, nem usado, nem faltando peça por R$ 49,90. Agora, cuidado quando o fornecedor faz uma publicação de um preço que é barato. Se o preço for barato, ele é obrigado a cumprir. Eu tive uma ação emblemática contra a Adidas. Eu tive uns clientes, né, que no Black Friday de 2016 entraram no site da Adidas e compraram aqueles tênis que eu nem sabia que custava tão caro, né? Depois que eu vim a saber que esses tênis da Adidas que tem a sola mais molinha, que são tênis de prática de exercício, corrida, né? Eles chegam a custar quase R$ 1.000, tem uns de 1.200 por aí. E esses tênis, no Black Friday, no site da Adidas, aparecia por R$ 179. Veja, Black Friday, tênis que o normal dele é custar R$ 899, R$ 999, 1.000 e alguma coisa, ele estava por R$ 179. Esses meus clientes, que eram o marido e a mulher, compraram, ela acho que comprou 5, ele comprou 3 pares, né? A mulher sempre compra mais do que o homem. Mas eles não compraram por nenhum motivo específico, assim, vamos comprar 5 porque está muito barato. Eles praticam atividade física e que estavam aguardando o Black Friday para comprar os tênis, né? Iam comprar mais que um cada um, para sua atividade. No entanto, eles podiam ter comprado 20, 30, 50 pares de tênis. Ela comprou 5, ele comprou 3, porque eles entendiam que era a quantidade que eles iriam utilizar. Eu não acho nada de errado, porque em julho do ano passado eu fui também na Adidas lá de Recife, estava quase um Black Friday, eu comprei 3. Ah, mas por que você comprou 3? Porque o preço estava bom. O que acontece? A Adidas, eles fizeram a compra via cartão de crédito,
A Adidas cancelou a compra e se tornou o crédito deles no cartão no dia seguinte. Eles, na verdade, entraram em contato comigo por uma outra situação que eu já assessoro eles, e ela acabou me contando essa história que ela estava muito chateada, porque o Black Friday tinha terminado. E eles queriam ter aproveitado o Black Friday para comprar os benditos pares de tênis. Se não fosse a Adidas, seria outra marca. Eles nem estavam muito preocupados se era Adidas ou não. Eles estavam chateados pelo fato da Adidas ter tirado deles o direito de ter comprado um tênis de outra marca. Porque como eles compraram 8 pares, eles não iam comprar mais tênis, concorda? Né? Já comprou bastante. Veja, eu entrei com a ação e ganhamos em primeira instância, foi determinado, eu pedi o cumprimento forçado da obrigação, que depois a gente vai ver aqui no artigo 35, como é que funciona. A juíza determinou uma multa diária de R$100 e a Adidas não cumpriu. O que acontece? Recorreu, fez tudo que ela quis. Gente, a gente recebeu essa ação, quer ver, demora, né? Primeira e segunda instância, demora um pouquinho. 2017 correu ação, 2018, ano passado, gente, acho que agosto do ano passado. Sabe quanto nós recebemos nessa ação? Eu digo nós, porque eu também recebi honorários, né? Essa ação, que era uma mera discussão de pares de tênis, a Adidas teve que indenizar os meus clientes entre dano material, dano moral e multa em R$32 mil. Bastante dinheiro, né? Só por não entregar 8 pares de tênis, eu teria entregado na primeira semana. Então vejam que o negócio não é brincadeira. Saibam dos seus direitos quanto ou como consumidores. Vamos dar uma olhadinha no artigo 31, ó. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidades, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam a saúde e a segurança de consumidores. Então, vejam que ele fala uma série de coisas. Então, vejam que eu listo ali para vocês as características das informações de oferta. Deve ser correta, clara, precisa, língua portuguesa e indelével. Deixa eu ver se eu trato cada uma delas, entendeu? Informação correta. O que quer dizer uma informação correta, gente? Informação correta quer dizer informação verdadeira. E olha que eu escrevo ali para vocês. Informações corretas são aquelas não enganosas, ou seja, são aquelas mensagens verdadeiras que não sejam capazes de induzir o consumidor em erro. Então, informação correta é informação verdadeira. Isso aqui é só para desenvolver aqui o seu entendimento da questão. O que é uma informação clara? É uma entendida de imediato com facilidade. Então, uma informação clara é aquela que imediatamente e com muita facilidade eu consigo entender o que diz essa informação. Então, por informações precisas, devemos entender a informação exata, pontualmente ligada ao produto ou ao serviço que ele se refere. Olha só, venho trazendo uma questão aqui para vocês. Ó. Nas vitrines de um shopping, é muito comum o preço não estar fixado na peça de roupa, já viram isso? Mas sim numa legenda cheia de informações. Eu vi hoje no shopping que eu fui comprar um presente para uma amiga minha que faz aniversário hoje, entendeu? Tal prática é correta? Boa pergunta, hein, Juliana? Sim, mas eu perguntei primeiro. Eu repito a pergunta. Nas vitrines de shopping, ó, gente, se a informação estiver correta e clara, então vamos ver, ó, está correta, gente, está certo, a gente ia ganhar meio ponto na média, né? Pena que a gente não pode dar, senão, mas deveria. Desde que cada número fique colado na peça de roupa e abaixo uma legenda identificando o preço de cada produto. Agora, o que não pode acontecer é ter a peça de roupa na vitrine e não ter o preço, não ter a tabela, não ter uma identificação. Então, vamos ver como é que acontece. Olha aí, olha que foto bonita, né? As meninas que gostam, uma loja de, salvo engano, roupa de mulheres, né? Tem ali, deixa eu ver, não tem vestido, não, tem saia blusa, tudo saia blusa, ó. E olha como é que funciona os preços dessa vitrine, vocês já viram isso, ó? Tem um númerozinho pequeno ali na peça, e ali embaixo tem como se fosse uma planilha, né? Como se fosse uma tabela. Tá correto isso? Corretíssimo. Então, cuidado que eu vou perguntar isso aí para vocês lá na nossa prova.
Tem vitrine um pouco mais poluída. Eu não gosto, eu vou dizer minha opinião pessoal como consumidor. Eu gosto de ver o preço, sim. Eu não gosto de entrar na loja sem saber o preço da loja, preço do produto, concorda? Eu não gosto de fazer cara de espanto ou que, de repente, o meu dinheiro não dê para comprar uma determinada coisa. Mas eu também não gosto muito de vitrine assim, muito poluída, né? Lembra loja de preço popular, né, do Oba-Oba, alguma coisa desse sentido. Então, bom, se eu estiver procurando uma coisa popular, tudo bem. Mas se eu não estiver procurando, eu acho que algumas vezes se torna meio poluído, meio deselegante, né? Informação ostensiva. Acharam que eu não ia explicar o que era informação ostensiva? Ali, ó, de fácil percepção. Então, vamos ver o que é isso, ó. A informação ostensiva é aquela facilmente captada, percebida e identificada pelo consumidor. Um grande problema enfrentado pelos tribunais é a fixação de preços com a utilização de código de barras. E eu te pergunto, é possível? Vai, Jean, responde aí para validar o seu 05. É possível ou não? Eles me deixaram aqui, foram jantar. Tô sozinho. Vou contar pro Alex, hein? Vocês vão ver. Ninguém responde. Ah, tá vendo? O Jean quer validar o seu 05. A minha pergunta é: posso fixar o preço nos produtos por meio de código de barras apenas? Ah, eu não coloquei explicação. Não. Se fornecer as leitoras? Não, não. Posso dizer uma coisa para vocês? Eu esqueci até de pôr aí, porque a gente não vai muito a fundo em algumas questões, por ser o curso não jurídico. Até poderia, desde que tivesse uma leitora, salvo engano, no espaço médio aí de 5 metros uma da outra. Então, acaba ficando o quê? Caro para o fornecedor. Então, muitas vezes não compensa. É melhor ele pôr o preço ali na frente do produto, ele pode até deixar uma leitura ali com código de barras para vocês, mas eu não sei vocês. Toda vez que eu vou colocar o produto lá, não funciona. Então, assim, isso aí, consulte o preço aqui no mercado. É isso mesmo, Diego. Eu não sei, eu me sinto, às vezes, em algumas situações até constrangido ter que ficar olhando o preço do produto, mas vou dizer em alguns lugares que funcionam. Ali na Livraria Curitiba, eu gosto muito de ir ali tomar um café, comprar um livro, dar uma olhada se tem edições novas aí do direito consumidor, do direito empresarial que eu dou aula, e eu me sinto bem à vontade naquela leitura que tem, pelo menos ali na parte do jurídica, que eu fico consultando o preço do livro. Se eu acho que é muito caro, eu nem coloco na cestinha, concordo? Mas não sei por que no mercado eu não me sinto muito à vontade. Não sei se é porque aqui no mercado perto de casa a leitura nunca funciona. Na Livrarias Curitiba, 99% das vezes funciona. Então, seria até possível, tem uma resolução que indica isso. Seria até possível, sim, ter o preço apenas por código de barras, mas tem que cumprir algumas regras específicas, como ter leitores em uma determinada medida que é bem perto, então, normalmente não compensa para o fornecedor. Vamos continuar nosso raciocínio aqui, senão, se der tempo mais tarde, eu resolvo mais uma questão para vocês, é importante isso. Informação em língua portuguesa quer dizer o quê? Informação de fácil compreensão. Aqui no Brasil, nós falamos a língua portuguesa, ó. E aí eu faço uma explicação para vocês. Em alguns casos, em que o significado da palavra ou da expressão utilizada em língua estrangeira é de conhecimento popular, tem sido tolerado o uso, mesmo que o fornecedor não traduza o significado para a língua portuguesa. Já viram isso? Não viram? Eu te mostro. Olha só, trouxe 3 exemplos, acredito que um aí vocês nem conheçam, né? Delivery, né? Delivery de comida muito em alta agora na pandemia. Showroom, gente. Showroom não tem nem tradução para o português. Todo mundo entende o que é showroom. Até minha mãe, que não conhece, eu também não conheço nada, bem pouco da língua inglesa. Showroom, né? E eu disse que vocês, alguns aí nem conhecem, é o antigo, né? Quando eu era adolescente, o antigo Compact Disc, que era o aparelho que tocava CD, né? Imagina o que é um CD hoje. Outro dia eu estou arrumando as coisas para minha mudança, achei ali
No meu closet, achei minha caixinha de CDs de quando eu tinha CD no carro. Nossa, velho, hein? Levei e dei pro meu irmão. Tinha uns 60 CDs originais, que coisa. Porque hoje não tem nenhum de pôr, concorda? Ou eu tenho que colocar no computador, ou o carro hoje não vem nem mais com CD. Informação indelével. O que quer dizer indelével? Hoje vocês gostariam de tirar uma nota que fosse indelével. O que é nota indelével? O Jean, que está aí na casa do 05, hein, Jean? O que seria o 05 indelével? Que não se apaga. Então, olha só. As informações constantes dos produtos refrigerados são gravadas de forma indelével, isto é, que não se apagam. Hoje, para vocês, isso pode ser uma coisa habitual do cotidiano, do dia a dia, né? É ter os famosos iogurtes, sucos e outras coisas naquelas câmaras refrigeradas dos supermercados. Mas eu me lembro que quando eu era criança, o rótulo desses produtos, eles eram de papel. Então, eu não preciso contar para vocês que quando colocava isso aí na geladeira, ou colocava em água pensando ali em... Quer ver uma coisa que vocês não conheceram? Vocês sabem o que é sodinha? Já viram? Já tomaram? Jean, já? Lógico! Opa! Eu que estou desinformado, mas eu duvido que vocês sabem muito bem. 25 centavos? Olha, quando eu era criança, a coisa mais gostosa era ir no aniversário de outra criança, né? Para correr que nem um doido e tomar sodinha no bico, né? Só vende no bairro, né? Eu acho que nem vende hoje. E tinha aqueles espetinhos de queijo, presunto com azeitona espetada numa mão encapado com papel alumínio, né? Quem já não foi numa festa dessa? Eu que já passei dos 40, as minhas não, minha mãe não fazia festa de criança, mas as que eu ia, todas tinham sodinha. Olha que interessante. E a sodinha, se vocês se lembram bem, o rótulo dela era de papel. Então, colocava ela para gelar no gelo, quando você tirava ela, perdi o rótulo. Então, aquela sodinha, se existir hoje, o rótulo dela, com certeza, ele é de plástico, porque para cumprir esse requisito da informação ser indelével. Ofertas e peças de reposição. Vamos falar um pouquinho aqui de outra coisa bem importante aqui para nós como consumidores? Artigo 32. Me perdoem estar lendo esses artigos, mas como vocês não é da prática aí, né? Nem sei se vocês têm o Código de Defesa do Consumidor ou não, mas anotem aí que a lei 8.078 de 1990, né? Você consegue baixar ela ou abrir aí no site do Senado, consegue fazer sua prova que vai ser online, sem nenhuma complicação, hein? Não me façam feio. Vamos lá, posso confiar em vocês, Diego, Carolina, Jean, né? Os demais desapareceram, vão assistir a aula depois, não tem problema. Quero uma prova boa, né? Prova bem feita. Que, olha, acho perigoso a gente nós não se vermos esse semestre. Que coisa, né? Não se vermos pessoalmente. Isso que é sorte, hein? Sorte para quem? Para mim ou para vocês? Eu gosto de dar aula, eu gosto do contato com o aluno, entendeu? Mas não vou mentir que eu também gostei do formato online. Vamos lá, sem falação, Juliana, vamos trabalhar, que depois você ainda faz uma questãozinha de ir embora. Artigo 32. Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Parágrafo único. Cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo na forma da lei. Olha que coisa, deixa eu mostrar esse slide. Olha que coisa interessante. O que o legislador está fazendo aqui para nós? O que a gente tem que pensar com relação a essas peças de reposição? Então, eu vou pegar um caso bem pitoresco. Eu tenho uma geladeira aqui em casa, que ela é da marca GE. É uma Weissart. Comprei ela em 2012. A geladeira está fazendo agora, mais ou menos, né? Mais para frente um pouquinho, acho que não, por aí, mês de agosto, por aí, ela vai estar fazendo 8 anos de uso. Ela apresentou, precisava, né? Porque agora eu vendi, ela ficou na minha casa, no meu apartamento, mas ela precisava trocar um filtro.
entendeu? Filtro d'água. Ela filtra a água, porque ela fica ligada na rede de água, ela precisava filtrar, ela precisava trocar o bendito do filtro. Eu encontrava esse filtro para comprar? Eu deveria encontrá-lo? Sim ou não? Não? Por quê? Geladeira de 8 anos, já quer pôr ela no lixo? Custou tão caro? Gente, eu não estou brincando, eu não encontrava o bendito filtro para comprar. A GE está correta em fazer isso com seus consumidores? Sim ou não? Vamos para a gente adiantar. Não, então vejam bem, olha o que o parágrafo único está dizendo. Depende do prazo, Carolina. Se o fabricante, se estiver fabricando ainda não. Então, olha que interessante. Esse modelo de geladeira, a GE não fabrica mais. Então, ela já parou de fabricar. Mas o parágrafo único diz assim, ó, cessadas a produção ou a importação, a oferta deverá ser mantida pelo período razoável de tempo. Qual que é o período razoável de tempo? Como é que a gente vai entender por quanto tempo o fornecedor vai ter que manter peças de reposição aí para minha geladeira? Alguém se arrisca? Valendo? Exato, Jean. Ó, parabéns. Olha, você já leu o slide antes, hein? Durante a vida útil do produto. 8 anos de uma geladeira, eu não vou dizer para vocês que minha geladeira está velha. Ela não está velha, imagina, é uma inox, entendeu? Ela está perfeita, ela faz gelo na porta, tudo bonitinho. Mas hoje, a geração das novas geladeiras, você veja, essa geladeira ela é 220, ela é classificação energética D. Para vocês terem ideia, eu já cheguei a ficar viajando, tipo assim, ficar fora de casa 30 dias, minha conta vem R$ 130 de luz. Por quê? Ela consome muita energia. No apartamento novo, eu gosto desse modelo de geladeira, eu comprei uma outra, de uma outra marca, motor inverter, classificação A de energia. Então, eu posso classificar, eu posso pensar que essa geladeira ainda está na vida útil dela? Sim ou não? 8 anos. Gente, isso aí eu teria que analisar o que o tribunal pensaria, mas, infelizmente, 8 anos hoje para uma geladeira está acabando já a sua vida útil. Nossa, professor, mas isso aí, uma geladeira dessa custa 5, 6 mil, como é que pode durar só 8 anos? Ela ainda está funcionando. Depois eu até encontrei no Mercado Livre o filtro para comprar. Adivinha o preço? R$ 850. Você acha que eu vou comprar um filtro para geladeira por R$ 850? Olha que sorte, fabricante, quando eu comprei, ela dentro veio uma pecinha, uma rosquinha, fora mão de obra, exatamente, o Diego. Aquela pecinha, eu entrei em contato hoje é o preço de geladeira usada, R$ 800, concorda? Aquela pecinha servia para você, e olha, sabe o que a geladeira fazia? Ela não deixava mais a água sair na porta, porque o filtro estava vencido. Mas aquela pecinha dava a possibilidade do quê? Você desrosquear o filtro, coloca aquela pecinha e a geladeira voltava a sair água. Deve fazer uns 3 ou 4 anos que eu tomo água da torneira, porque a geladeira não filtra mais a água. Então, estão vendo que complicado que são as coisas? Existe sim a peça ainda no mercado, mas a peça custa muito caro, tá doido? Eu vou pagar R$ 850 no filtro para depois de 6 meses, 1 ano, ela começar a pitar na porta de novo que o filtro ficou velho? Devia ter olhado isso antes de comprar a geladeira, mas agora, na próxima, eu olhei quanto custava o filtro da nova agora custa R$ 90, e esse a gente pode pagar uma vez por ano, né? Então, entendido essa questão da vida útil do produto? Das peças de reposição? Sim, né? Isso aqui é tranquilo. Olha o que o camarada fez? HB20, pense bem antes de adquirir, não tem peças de reposição. Eu acho que esse questionamento aí é mais antigo, né? Quando a Hyundai, quando o HB20 começou a ser fabricado e vendido aqui no Brasil, acho que é 2013, né? Que eu me lembro que minha mãe falou um dia assim para mim: nossa, eu quero comprar um carro, eu tô doente com um carro que chama HB20. Eu não sabia nem do que ela estava falando. Falei, mas que carro que é esse que eu não ouvi? Não, é um da Hyundai. Ela mostrou a foto que ela tinha lá que ela tinha, não sei de onde. Né? Entendeu? Eu falei, então tá bom, vamos lá ver. Aí depois ela comprou. Mas eu acho até que em 2013 não tinha a oferta de peça que tem hoje. O HB20 é um dos carros mais vendidos, né? Pergunta:
Pergunta para a gente ir embora daqui a pouco. Ah, professora, a gente já está em casa. Ah, então para a gente fazer uma questãozinha, né? O fornecedor pode vender pelo telefone? Dependendo do produto. Por quê, Jean? Se for um carro, pode. Se for uma caneta, não pode? Que coisa, né? Vamos ter que achar a explicação jurídica, senão não vale a pena. Olha lá, coloca uma reportagem que eu tirei da internet. NET, claro, atualizam ofertas para clientes de telefone fixo. Na verdade, eles ligam para todos os clientes. Pode, mas a pessoa sempre vai preferir o atendimento preferencial e ver o produto. É verdade, mas vamos ver o que o código fala com relação a isso. Gente, o nosso código é de 1990. E ainda que eu acredito que vocês sejam quase que mais jovens do que 1990, mas na década de 90 era muito comum a venda ser feita por telefone. E essa venda por telefone, ela trazia, sim, problemas sérios para o consumidor. Por isso que foi idealizado esse artigo. Olha o que fala. No caso da oferta ou venda por telefone ou reembolso postal, vocês sabem o que é reembolso postal? Um, dois, três, sabe? Você comprava o produto e a hora que chegava ali no correio, você pagava ali para o correio. Eu não cheguei a pegar a época do reembolso postal, porque eu era criança nessa época, mas eu me lembro que ali os meus tios, ali, eles compravam muitas coisas ali por reembolso postal. Deve constar o nome do fabricante, o endereço da embalagem, publicidade e todos os impressos utilizados na transação comercial. Parágrafo único. É proibida a publicidade de bens e serviços por telefone quando a chamada for onerosa ao consumidor que a origina. Gente, não sei se vocês se lembram, mas tinham aquelas antigamente, né? O telefone era um bem, né? Não sei, na década de 80 você podia vender o telefone e comprar um carro, de tão caro que era. Eu mesmo, quando eu era estudante na faculdade, entre os anos de 1998 e 2003, vocês acreditam que eu cheguei a ter uma linha de telefone alugada que eu digo assim, uma linha minha, no meu nome, alugada por uma imobiliária que eu recebia aluguel? Gente, é coisa de outro mundo, né? O mundo andava com outro ritmo, de uma outra maneira. Então, esse artigo, naquele momento que o código foi idealizado, as ligações eram tarifadas, entendeu? Era caro. Então, as contas, né? Eu me lembro que quando eu fiz estágio lá no escritório, a gente tinha que riscar ligação por ligação para saber de quem era, para colocar lá para o advogado pagar. Olha que coisa absurda. Hoje as coisas mudaram, né? Hoje a maioria das operadoras, as ligações são ilimitadas, não são cobradas, uma série de outras coisas. Mas nós ainda temos lá o 0300, gente, zero não sei o que lá, né? Que ainda existe tarifação, sim, para quem estiver ligando. Então, ainda que aquelas ligações antigas, né, não existam mais, não tem mais aquelas cobranças, mas ainda nós temos a possibilidade, em alguns casos ali, de haver a cobrança, e o código proíbe. Você quer vender? Pode vender, desde que você pague a ligação. Então, isso que talvez esteja um pouquinho mais aí no desuso, mas eu estou explicando do momento em que o código foi criado. Representante comercial. Alguém aí é representante comercial? Não? Sim? E hoje eles não falam, né? Será que eles não, vocês, né? Não estou falando do representante comercial, estou falando vocês, meus alunos. Não, não, não. Então tá bom. Né? O que tem? Podia ser, não tem problema nenhum. Vamos ver o que o código fala do representante comercial? Vincula o fornecedor. Então, o representante comercial vai lá e faz uma oferta. O fornecedor vai estar vinculado à oferta que o representante comercial fez? Solidário? Que coisa! Olha o artigo 34, Jean, anota aí nas suas anotações. O fornecedor de produto ou serviço é solidariamente responsável pelos seus atos, seus prepostos ou representantes autônomos. Ô, Jean, já que você me cutucou, eu vou te cutucar. O que é responsabilidade solidária mesmo? Não sei.
Isso mesmo. Responsabilidade solidária, né, é aquele, como se fosse aquele abraço, você chama o cara para vir responder junto com você. O que seria responsabilidade subsidiária? Subsidiária é aquela que vem depois. Primeiro esgota-se a responsabilidade ali do primitivo, né, de quem tem o primeiro dever ali de estar resolvendo, na subsidiária depois viria o próximo. No caso aqui do artigo 34, o fornecedor, ele é solidário. Então, se o representante comercial ficar com gracinha e ficar prometendo as coisas, o fornecedor vai ter que vir aqui arcar com isso. E por que eu não coloquei o artigo 35, gente? Acho que eu estou ficando... Já vem as questões? Eu quero falar do artigo 35. Porque senão depois começa a publicidade. Não sei por quê. Onde que foi parar o artigo 35. O artigo 35 são as consequências, ou melhor dizendo, são aquilo que você, como consumidor, são aquelas possibilidades do que você possa exigir. Então, eu vou ler o caput para vocês, ó. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar o cumprimento da oferta, ou seja, chegou lá com o folhetim e disse, ó, você ofertou o celular por R$1, eu quero comprar o celular por R$1, e ele fala para você, não, eu não vou cumprir a oferta. A apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, veja, alternativamente, e a sua livre escolha, e agora a gente vai ver que ele tem 3 possibilidades. Eu vou ler e eu explico cada uma delas. Primeira, exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. Ou seja, sua primeira possibilidade é, não, você vai vender sim seu celular por R$1, porque você ofertou. Inciso 2, aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente. Você não tem aquele celular que era da Vivo, que você falou que era R$1, mas você tem isso tudo da TIM, eu quero isso aqui por R$1. É possível. 3, rescindir o contrato com direito à restituição da quantia paga eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e mais perdas e danos. Então, vejam que interessante. Naquela ação da Adidas, vocês acham que eu pedi o quê? Pedi outro tênis, pedi a rescisão, ou pedi o cumprimento forçado da obrigação? Exato. Por quê, Jean? Quando eu peço o cumprimento forçado da obrigação, não adianta simplesmente o juiz falar para a Adidas, você é obrigado a entregar 8 pares de tênis para os clientes aí do Juliano. Tem que ter o quê? Uma multa, tem que ter uma consequência. Naquele caso, naquela época, a doutora Liege, que hoje é falecida, era juíza ali do 3º juizado. E ela tinha um entendimento muito particular que ela era protecionista, ela era 100% em prol do consumidor. Eu acho que ela estava correta. Se um dia, né, quem sabe, eu nem achava que eu seria advogado, eu achei que eu ia ser médico na vida, me tornei advogado. Se um dia eu for juiz, eu seria um juiz estritamente em favor do consumidor. Eu seria como a doutora Liege foi. E daí, naquele caso, a Adidas, eu pedi o quê? O cumprimento forçado da obrigação sob pena de multa diária de R$100. E vocês acreditam que ela deferiu? Então, cada dia que passava que a Adidas não entregava o tênis para os meus clientes, saía R$100 do bolso da Adidas. Então, num caso, quando cabe cumprimento forçado da obrigação, eu peço o cumprimento forçado. Se não couber, às vezes o cliente, às vezes você não quer mais o produto, concorda? Então, o que acaba sendo melhor em alguns casos? Pedir a rescisão do contrato, né, recebendo o valor atualizado, com a possibilidade, se você fizer a prova, do dano moral, evidentemente. Então, como advogado, normalmente, se não é possível o cumprimento forçado, às vezes porque a pessoa não quer ou não cabe, né, gente? Tem coisa que não dá para pedir para multa por uma situação que não vem ao caso, né? Eu peço a rescisão. Por que a rescisão? A rescisão você vai receber o valor que você pagou atualizado e ainda, se provar que teve danos materiais, vai ser indenizado, e se provar que teve danos morais, também será indenizado. Então, esse artigo 35 é um artigo que quem vai ter que pensar nisso, na verdade, é o seu advogado. Eu estou contando isso para vocês porque no juizado, eu falei já isso lá no começo da nossa matéria, que em causas de até 20 salários mínimos, você pode
entrar na justiça, né, e ingressar no juizado sem a contratação de um advogado. O que eu teria para conversar com vocês hoje na aula de oferta seria isso. Como ainda são 19 horas e 59, né? Acho que dá tempo de fazer uma questão, né? Fazer mais uma? Para você ficar feliz? Sim ou não? A 1 a gente já fez, a 2 nós já fizemos, tomara que seja uma questão fácil. Vamos olhar essa daqui? Essa daqui fala de vício oculto. Essa é boa, hein? Deixa eu pegar meu papel aqui para a gente resolver ela. Vamos lá. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ao gerar as regras, ao regrar, né? Estou até inventando palavras. Ao regrar os vícios ocultos, estabeleceu o prazo do direito de reclamar. Qual que é o prazo para direito de reclamar do vício oculto, gente? Hein? Vou pegar o código. Qual que é o prazo para reclamar do vício oculto? Então, vamos lá. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 30 dias em sendo produtos não duráveis e 90 dias para sendo produtos duráveis. E parece que é adequado a gente fazer a aplicação do mesmo prazo, concorda? A diferença é que quando é que vai começar a correr o prazo do vício oculto? Quando? Quando aparecer o vício, isso mesmo, já desde que seja dentro daquela vida útil do produto, né? Se a minha geladeira agora com 8 anos aparecer um problema, acho difícil eu vim alegar aqui que é vício oculto, concorda? Então vamos ler as questões? Letra A. 30 dias tratando-se do fornecimento de serviço e de produto não durável e 90 dias tratando-se do fornecimento de serviço e produto durável. Oxe, parece que já está correto, né? Mas calma. Vamos ler tudo que talvez a gente esteja fazendo uma interpretação superficial demais. No momento em que ficar evidenciado o defeito. A pergunta é, o Código de Defesa do Consumidor, ao regrar os vícios ocultos, estabeleceu o prazo do direito de reclamar. Qual é o prazo para você fazer uma reclamação do vício oculto? Então, vamos ler todas as alternativas, né? 15 dias, tratando-se do fornecimento de serviço de produto não durável, e 30 dias, tratando-se de fornecimento de produtos duráveis. Essa aí pode eliminar, porque não existe prazo de 15 dias, né? Ou é 30 ou é 90. A partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. E letra E, 30 dias a partir da entrega efetiva do produto ou término da execução do serviço. Então, vejam que nós temos a letra E, nós temos a letra D, nós temos a letra B e nós temos a letra A. Rapaz, que confusão, hein? Nós vamos ter que destrinchar essa confusão. Então, vamos lá. Vamos pegar começar de baixo para cima. A letra E está dizendo assim, que a gente tem 30 dias a partir da entrega efetiva do produto. Então, veja, o produto chegou na sua casa, ou ali, né, ou 30 dias a partir da execução do serviço. Para vício oculto, eu posso fixar 30 dias, você recebeu o seu celular hoje, eu posso dizer que você tem 30 dias para reclamar de um vício oculto? Nem sei se tem vício oculto. Aí está fora. Concorda? Talvez isso aí estivesse até dando prazo de garantia, então nós já eliminamos a letra C e a letra E. Vamos analisar a letra D. A partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. Veja, acabei de receber o produto ou acabei de ter a execução do serviço e eu já vou correr o prazo para estabelecer o prazo para reclamar do vício oculto? Não sei, seria adequado, hein? Será que é vício oculto ou será que é prazo de garantia? Eu acho que a D também está fora. Na letra B, no momento em que ficar evidenciado o defeito. Seria razoável, mas, vamos dar mais uma olhadinha na letra A.
30 dias tratando-se de fornecimento e serviço de produto não durável e 90 dias tratando-se de produto de serviço durável. O que seria mais adequado aí para a gente marcar? Isso aí são os prazos de vício normal, não é o vício oculto, né? Então, letra A, não pode ser letra B? Sim ou não? Ó, a letra B está dizendo assim, razoável, né? Está dizendo, ó, vamos ler o enunciado. O Código de Defesa do Consumidor, ao regrar os vícios ocultos, né? Vício oculto, estabeleceu que o prazo do direito de reclamar entendeu? Qual que é o prazo para eu reclamar de um vício oculto? Evidentemente, entendeu? Que vai ser a partir do seu conhecimento. Mas se ele estiver dentro do prazo de garantia do produto, não há discussão, não é vício oculto, concorda? A gente vai resolver pela garantia. Então, o vício oculto ele teria que estar fora da garantia daquela que o fornecedor já fala. Qual que é o prazo que eu tenho para reclamar? A vida toda? Claro que não. Claro que não. Se for um produto não durável, né? Quanto tempo eu tenho para reclamar? 30 dias. E um produto durável? Quanto tempo eu tenho para reclamar a partir do momento que eu tomei o conhecimento? 90 dias. A gente vai marcar a letra A como sendo a correta, né? A letra B, ela daria margem para discussão, mas eu acredito que o gabarito seja a letra A, porque nós estamos pensando em prazo, né? Qual que é os únicos prazos que a gente conversou? 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis. Evidentemente que durante o período da garantia não se discute se é vício oculto ou não, é vício. O vício oculto ele só aparece depois de um determinado tempo de uso do produto. A letra B, no meu ponto de vista, ela complementaria a resposta da letra A, concorda? É que como esses testes, não sou eu que elaborei, são testes de concurso, eles podem até ter sido até anulados eventualmente, entendeu? Mas eu ainda acho que dentre essas, a que melhor responderia à indagação seria a letra A. Por que seria a letra A? Porque qual é o prazo que você tem para reclamar a partir do momento que você toma conhecimento do vício oculto? Concorda? Então, minha geladeira, tudo bem que ela já está fora da vida útil. Digamos que ela tivesse, a garantia dela é 1 ano, digamos que ela tivesse 2 anos. Produto durável. Acabei de encontrar um vício que aparece ser um vício oculto. Qual é o prazo que eu tenho para reclamar desse vício oculto? Ad eterno? Não. Infelizmente, nós vamos aplicar no vício oculto o mesmo prazo do vício, né? 90 dias para mim durável. Se eu ficar sorongando, se eu ficar dormindo, descobri hoje que a geladeira tinha um problema e demorei 6 meses para fazer reclamação para o fornecedor. O que o fornecedor vai falar? Ah, o que eu tenho com isso? Olha que interessante. Eu comprei estou reformando ali o apartamento, eu comprei um vaso sanitário ele é completo, ele vem a tampa, as ligações, vem tudo, prontinho, é um negócio, um produto da Docal que é sobre encomenda, tá? Comprei os 3 vasos lá para os 3 banheiros. O que acontece? Eu comprei em dezembro, os produtos foram entregues em março. A nota fiscal, vi hoje, foi emitida no dia 10 do 3 de 2020. Os vasos sanitários foram montados há um mês atrás e essa semana passada, foram montar as tampas. Uma das tampas estava o quê? Quebrada. Qual o prazo que eu tenho para reclamar? Você vai dizer, mas está dentro da garantia. Estava quebrado. Entendeu? Estava quebrado. O fornecedor poderia dizer que é culpa exclusiva do consumidor. Entrei em contato bonitinho. Fui na loja primeiro, ao invés de você tem que entrar em contato direto com a Docol. Fiz contato com a Docol, pediram todos os dados, nota fiscal e tudo mais. Hoje, adivinha o que o consultor me pediu? Eu quero uma foto da nota fiscal. 10 de março, 10 de abril, 10 de maio, 10 de junho. Amanhã esgotaria o meu prazo de 90 dias para fazer a reclamação. Acreditem
se quiserem. Ah, Juliana, mas isso era um vício oculto. Olha, nesse caso não dá para falar que seria um vício oculto, porque estava quebrado já na caixa. Eu deveria ter feito a verificação no passado, concorda? Então, se eu perdesse, no entanto que, quando eu mandei a foto da nota agora há pouco, antes de começar a aula, o que ele respondeu para mim? Nós estaríamos fazendo um pedido de um novo assento sanitário. É só o assento ou tem problema na bacia também? Eu falei, não, só o assento. Deu para entender mais ou menos essa conversa? Ou ficou na dúvida? Se ficou na dúvida, a gente conversa mais. Então, fica resolvido até a questão 3, combinado? E daí, na próxima aula, eu vou copiar elas, né? Colocar no final do slide da próxima aula, e daí, com isso, a gente já quase termina de fazer o trabalho, que é essas questões que vocês vão postar para mim no Moodle. Combinado? Tá bom assim? Lembrando que são questões multi-questões da sua prova. Certo, né? Então, penso que é isso que a coordenação combinou mais ou menos com os professores. Então, né, se você pegar lá que eu já comecei a aula 10 para 10 para 7, nós já estamos com 1h20, já vai ser difícil subir essa aula para o Moodle. Mas eu vou subir ela lá, se não der certo, eu subo ela lá no meu canal do YouTube e coloco o link para vocês no Moodle. Combinado? Então, não esquece do meu meio ponto. Não, faltou perder o prazo, Jean. Tô brincando. Não, mas não dá para dar meio ponto. Vixe, no virtual não dá. Fica gravado, a coordenação, Barbieri me mata. Deus o livre, entendeu? Então, fique com Deus, se mantenha em isolamento se possível. Na próxima terça a gente retoma e eu resolvo mais algumas questões para vocês. Lembrando que essas questões devem ser postadas até o dia da prova. Então, semana que vem acho que eu consigo acabar de resolver. E daí vocês avisem os demais, mas é importante todo mundo postar lá para mim no Moodle para que eu possa corrigir e ter a nota. Lembrando que são questões da prova multi e questões que podem eventualmente cair na sua prova bimestral, que é do segundo bimestre. Combinado? Grande abraço e vou ficando por aqui até terça-feira que vem. Tchau, tudo de bom. Ah, imagina, quem me dera. Obrigado pelo elogio da aula sensacional. Obrigado. Tchau, tudo de bom.